Ele nasceu em Anuri, às margens do rio Purus. Aprendeu as primeiras letras na escola comunitária da Costa do Cabaleana, no município de Manacapuru. É formado em letras, com habilitação em língua portuguesa e bacharel em direito pela Universidade Federal do Amazonas. É poeta, professor, ensaísta, dramaturgo, crítico literário brasileiro e membro da Academia Amazonense de Letras, ocupando a cadeira de número 16. Em janeiro de 2021, assumiu a presidência do Conselho Municipal de Cultura. Seja muito bem-vindo, que prazer e que honra recebê-lo aqui no Real Time 1, Tenório Teles. Obrigado por ter aceito o convite. Eu te agradeço muito pela oportunidade de estar aqui e que bom que a gente vai poder falar de tantas coisas boas que estão acontecendo para a vida cultural da nossa cidade. Presidente, a gente está falando agora de um momento que a gente sai de um período de pandemia, é possível promover ainda mais os editais e foi lançado, já está com o período de inscrição aberto, o Manaus Faz Cultura. É um valor disponibilizado para essa cadeia produtiva, para fomentar, para incentivar. Exatamente. Desde que chegamos lá no Conselho de Cultura, nós temos buscado assim, criar ações que possam fomentar a cadeia produtiva da cultura, principalmente gerando oportunidade, renda para os artistas, né, que nesse período da pandemia ficaram impossibilitados de trabalhar. Eu penso que foi o setor mais atingido, porque o artista, para realizar o seu trabalho, depende do público, né, da plateia, depende das pessoas. E foi exatamente uma das restrições que não se poderia, né, durante esse período, aglomerar. Né? Então, isso realmente criou muitas limitações. E desde o ano passado, a gente tem buscado formas de alguma maneira, ajudar e promover ações que integrem os artistas. Esse projeto ele tem um caráter muito especial, porque ele não é só um edital de fomento à atividade artística. Ele é um edital que tem como objetivo formar novos artistas, promover os artistas que já estão atuando, incentivá-los, por meio de oficinas, a trabalhar para formar novas gerações de artistas. E ano passado, nós tivemos a primeira edição desse projeto e, olha, foi uma grande alegria verificar como a nossa cidade tem jovens talentosos em todos os segmentos. Nós visitamos várias oficinas nas mais diversas comunidades de Manaus e pudemos testemunhar, viu, o bom trabalho que os contemplados na primeira edição desse edital realizaram. Dançarinos, músicos, pessoal do audiovisual, do teatro, das artes em geral. Todo mundo muito empenhado e o resultado foi muito exitoso. E a grande alegria foi ver a quantidade de jovens, de crianças com muito potencial, precisando apenas de uma oportunidade. Então, esse edital Manaus Faz Cultura não é só um edital cultural e social e financeiro, é um edital que eu disse ao Cristóvão, humano, né? Ele abre oportunidade para humano, os novos talentos. Né? É isso mesmo. E por falar nessa questão de jovens e perceber que os jovens estão mais interessados pela área, foi preciso também, eu acredito, que abrir caminhos com oficinas e cursos para profissionalizar. É por isso que foi lançado o Procultura? Exatamente, exatamente. Veja só, a cultura é um segmento assim muito curioso, porque as coisas vão acontecendo e têm acontecido de uma maneira assim muito improvisada, eu diria, né? E nós percebemos que há a necessidade de uma melhor formação e qualificação dos artistas. Uma das coisas que nós observamos é que mesmo artistas muito experientes, eles não tinham conhecimento de como preparar os seus projetos para participar dos editais, como gerir a própria carreira, como tornar a sua carreira mais exitosa, mais produtiva, com resultados financeiros, até para facilitar a sua própria vida. Eu pude perceber coisas assim surpreendentes, artistas famosos, artistas conhecidos, com uma longa trajetória e que não conseguiram transformar sua carreira em algo que lhe trouxesse resultados positivos do ponto de vista da sua própria sobrevivência. Foi por isso que nós começamos as oficinas, não só de formação de novos artistas, mas as oficinas para ensinar os artistas a fazer o seu projeto para participar dos editais e uma coisa importante, gerir suas carreiras. Nós estamos muito
comprometidos com essa ideia de desenvolver essa cultura do empreendedorismo cultural. Porque as pessoas acham que cultura é entretenimento, não é lazer. Economia criativa. Exatamente. Também. É entretenimento e lazer, mas é uma indústria. E é uma indústria poderosíssima. Aqui é que nós não conseguimos ainda transformar a cultura numa indústria que resulte em resultados positivos para a cidade e para as pessoas. Eu falava ainda há pouco com a jornalista Liliane sobre isso, da importância da gente dar um passo à frente, se organizar de uma maneira profissional e até empresarial. Porque quando um artista se dá bem do ponto de vista assim, da gestão da sua carreira, não é só ele que é beneficiado, ele gera oportunidade para outros artistas. Então, e incentiva, se torna espelho. Exatamente, se torna um espelho de sucesso. E assim, não é que a gente vá censurar a pessoa porque fracassou, mas a gente precisa incentivar as pessoas para que elas tenham carreiras mais exitosas, produtivas, com bons resultados. Porque você sabe que o artista ele é uma pessoa que se torna tão popular e às vezes tão presente nas redes sociais e nas mídias, que ele se torna uma referência para as crianças, para os jovens. Então, isso também é um outro aspecto que os artistas precisam levar em consideração. O senhor está falando e a gente olha para o senhor como um exemplo disso. Eu estou falando isso pelo olhar que a gente tem, pelo seu nome, pela sua obra. Mas seguindo aqui nesse sentido, e aí vamos para a literatura, porque a gente teve um prêmio de literatura e que teve os nomes foram divulgados. Se eu não me engano, se eu estiver errando no número, o senhor me corrija, a gente está falando de 876 inscrições e 9 que foram ali contempladas. Exatamente, veja só. Tudo isso contribui para falar uma coisa legal, incentivar, motivar as pessoas, inspirar as pessoas. Nós vivemos um momento hoje, não é no Brasil, é no mundo todo. A pandemia ela desestruturou muita coisa. E não desestruturou só do ponto de vista econômico. Desestruturou do ponto de vista subjetivo, emocional, familiar. Né? As pessoas adoeceram mais. Né? E hoje, nessa retomada do processo econômico, social, eu acho que a retomada mais importante é a retomada subjetiva das pessoas. As pessoas voltarem para a vida novamente, porque muitas pessoas adoeceram, né, emocionalmente. Né? E a arte é muito importante nesse aspecto. Né? E promover a arte, promover os criadores é muito importante, porque, você sabe, a sociedade precisa muito dos artistas. A arte, a música, o cinema, a literatura são coisas, são experiências de imaginação, são experiências de encantamento e são principalmente experiências que ajudam as pessoas a ressignificar suas vidas, a encontrar um sentido para as suas vidas. Né? Então, quando você vê um belo filme, aquilo te inspira, aquilo te motiva, te dá esperança. Quando você lê um poema, quando você lê um livro, isso transforma a tua vida, te dá força, te dá ânimo. Eu vou lhe contar uma história que eu vivi na minha adolescência. Quando eu estava na adolescência, eu ficava me questionando muito sobre o que seria a minha vida. Quando a gente é adolescente, a gente se questiona muito e a gente, às vezes, não sabe o que vai acontecer, se a gente vai vencer, se a gente não vai conseguir nada. E eu ficava muito preocupado, porque eu ficava pensando, poxa, eu olhava para o futuro e não via nada. E será que eu vou ser alguém na vida? Será que eu vou conseguir alguma coisa? E isso me angustiava e me desesperava, porque naquele momento eu não conseguia ver nada. Porque há momentos da vida que você está ali construindo a sua história, que você olha para frente e você não vê nada. Não é porque elas não estejam lá, elas estão lá, só que você não vê, porque você ainda está muito distante daquele propósito que você persegue. E eu estava assim, muito próximo de ter assim, aquelas coisas da melancolia da adolescência. E caiu nas minhas mãos um poema. Esse poema salvou a minha vida naquele momento, que é o poema do poeta Carlos Drummond de Andrade, que diz assim: chega um tempo em que não se diz mais, meu Deus, tempo de absoluta depuração, tempo em que não se diz mais, meu amor, porque o amor resultou inútil e os olhos não choram e as mãos tecem apenas rude trabalho e o coração está seco. Em vão mulheres batem à porta, não abrirás. Os ombros suportam o mundo e ele não pesa mais que a mão de uma criança. As guerras, as fomes, as discussões dentro dos edifícios provam apenas que a vida prossegue e nem todos se libertaram ainda. Alguns, achando bárbaro o espetáculo, prefeririam os delicados morrer. Mas chegou um tempo em que não adianta morrer.
Chegou um tempo em que a vida é uma ordem, a vida apenas sem mistificação. Cara, quando eu li isso, a vida apenas sem mistificação, isso me tocou profundamente e me deu força para que eu saísse daquele momento de tristeza e avançasse com mais coragem na busca dos meus propósitos, dos meus sonhos e ideais. Então, quando eu digo que a arte é muito importante nesse sentido, é isso, que a arte ela ajuda também as pessoas a se motivarem para que elas lutem para conquistar seus sonhos, seus propósitos, seus ideais. Porque o ser humano não vive só do pão e do dinheiro, o ser humano vive também da esperança, do sonho, da projeção, entende? E então esse edital que você se referiu aí, os Prêmios Literários da cidade de Manaus, foram importantes porque é um edital voltado para a literatura e para incentivar as pessoas que escrevem poesia, que escrevem conto, romance, teatro, literatura infanto-juvenil. E por meio desse prêmio tem surgido muitos novos talentos. Aliás, vou contar uma história aqui para você. Um dos maiores poetas do Amazonas, o poeta Luiz Bacelar, que publicou Sol de Feira, que publicou Frauta de Barra, essas duas obras-primas da literatura brasileira, ele começou a carreira dele de poeta também por meio de um prêmio. Em 59, ele ganhou o mais importante prêmio da poesia brasileira num concurso chamado Olavo Bilac, da Prefeitura do Rio de Janeiro. Ele ganhou esse prêmio na época. Olha a importância de dar a oportunidade. Exatamente. Ele era desconhecido, estava começando, tinha 20 e poucos anos. E esse prêmio colocou o Bacelar em destaque, projetou o nome dele local aqui em Manaus, nacionalmente, e isso foi uma motivação muito grande para que ele continuasse a carreira dele, para que ele tivesse mais autoconfiança. E depois disso ele publicou Sol de Feira, 4 Movimentos, Crisântemo de 100 Pétalas, Satori, todas obras fundamentais. E a literatura do Amazonas, e em parte a literatura brasileira, elas não seriam a mesma coisa sem a presença desse poeta, que começou a sua carreira também ganhando um prêmio literário. Como agora um escritor lá de Manacapuru, o Ayrton, ganhou o Prêmio Nacional de Conto, e o cara é aqui do Amazonas, concorrendo com dezenas de escritores, alguns já conhecidos nacionalmente. Olha só. Era um talento que estava ali à espera de uma oportunidade. E se projetou. E se projetou, claro. Já vai ter seu livro publicado, vai ganhar uma premiação em dinheiro, né? Então, é o estímulo da criação, é o estímulo financeiro e, principalmente, o estímulo do reconhecimento da autoconfiança. Porque, às vezes, o que você precisa é só de um impulso, né? De uma mão. Olha, vamos aqui, venha para cá. Vamos lá, vamos caminhar junto. Isso te lança, né? Te motiva para que você siga na sua jornada. Né? É isso mesmo. E por falar que a arte muda, que a arte é capaz de movimentar um país, a gente precisa lembrar da Semana de Arte Moderna. A gente está falando de 1922, ou seja, 100 anos. E como aquela semana foi importante para essa forma que a gente vive e olha para o mundo hoje. Olha, meu amigo, vou dizer uma coisa a você. O Fernando Pessoa tem um poema que ele diz que tudo é involuntário. Você começa, às vezes, sem saber. Você começa um projeto ali que você não sabe se vai dar certo, se vai ter sucesso. Mas você começa. E depois de muito tempo, com muito trabalho, aquilo que você começou de maneira despretensiosa se torna uma coisa gigantesca, importante e transformadora na vida de centenas de pessoas de uma cidade e de um país. Imagina. Em 22, aqueles jovens, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Guilherme de Almeida, Manuel Bandeira, todos jovens com 20 e poucos anos, desconhecidos na sua maioria, decidiram organizar aquele movimento ali, aquele evento, para discutir o que era a cultura brasileira e propor um novo caminho. Foram, a princípio, escorraçados, incompreendidos, mas tiveram coragem de se lançar naquele momento. Qual foi o resultado disso, meu amigo? O resultado disso é que esses jovens escritores, jovens músicos, jovens artistas plásticos, porque não foram só escritores. Tivemos Villa-Lobos participando Sim. na época, muito jovem, a pianista Guiomar Novaes, o pintor de Cavalcante, entre outros. O que aconteceu é que em menos de 10 anos,
eles se tornaram autores importantes no país, começaram a ocupar a cena cultural e mudaram a cultura brasileira para sempre. 10 anos depois, não era mais só o Mário de Andrade ou o João de Andrade. Em 30 já era Carlos Drummond, Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles, Graciliano Ramos, Jorge Amado, Érico Veríssimo, só gênio. Agora, tudo começou em 22 com aquela iniciativa. Com jovens. Com jovens que tinham o sonho de mudar, de fazer algo diferente. É por isso que eu acredito muito na força da arte, da transformação. E comemorar o centenário da Semana de Arte Moderna no país, como comemoramos, eu participei da curadoria em São Paulo, comemoramos em São Paulo em fevereiro, que foi quando aconteceu, em 22, e agora comemorar em Manaus, é também uma forma de chamar a atenção da sociedade, dos jovens, dos intelectuais, para a importância do conhecimento, para a importância das artes, para a vida das pessoas. Há uma frase de Jesus Cristo que ele diz assim: nem só de pão vive o homem, mas também da palavra. É lindo isso, né? Tem gente que acha que só precisa comer todos os dias. Não, você precisa comer todos os dias, mas você precisa também se encantar todos os dias. Você precisa se enriquecer todos os dias de conhecimento, de sabedoria, alimentar de beleza, alimentar a mente, o espírito. É dessa maneira que você se fortalece. Não basta para você viver ter um corpo forte, robusto. O mais importante que ter um corpo forte e robusto é ter uma alma, um pensamento, uma mente forte, rica e robusta. Porque é a mente que transforma tudo. Não é o corpo que transforma. O corpo é o meio, mas a fonte de toda transformação humana é o pensamento, é o conhecimento, é a capacidade criativa do ser humano. Isso que é importante. Por isso que comemorar em Manaus a Semana de Arte Moderna, comemorar esses autores, celebrar essas obras que eles criaram e que são tão importantes para todos nós, não é só reconhecer o valor que eles tiveram, mas é trazer para o presente o significado dessa contribuição. Até porque a Semana de 22 teve muita repercussão em Manaus. Logo depois de 22, o poeta Pereira da Silva publicou em 27 os seus poemas amazônicos, que já tinham características modernas. E em 35, a primeira mulher a publicar no Amazonas, chamada Violeta Branca Menescal de Vasconcelos, lançou um livro já moderno, Ritmos de Inquieta Alegria. Então veja como as coisas estão relacionadas. E nesse mesmo período surge na cultura aqui local um grande intelectual e romancista e poeta que foi Álvaro Maia, que chegou a ser governador do Estado. Entendeu? E em 54 surge o grande movimento da cultura local, que é o Clube da Madrugada, que gerou os grandes escritores do Amazonas de todos os tempos. Bacelar, Jorge Tufi, Ernesto Penafort, Astrid Cabral, Erasmo Linhares, Carlos Gomes, todos esses autores nasceram dentro daqueles debates que fundaram o Clube da Madrugada em Manaus. E esse movimento, ele, de alguma maneira, ele reproduz o mesmo sentimento da Semana de 22 que aconteceu em São Paulo, só que o Clube da Madrugada aconteceu em 54 aqui. Esse movimento também teve o mesmo papel. Ele renovou de forma definitiva a cultura local. Tem homenagem, para quem não sabe, ao Clube da Madrugada, fica lá na Praça Eleodoro Balbo. Exatamente, em frente a onde era o antigo quartel da Polícia Militar, que agora é a Pinacoteca. Ali tem uma árvore, inclusive, um pé de mulateiro, porque eles costumavam se reunir sob a copa daquele mulateiro, para fazer debates, para discutir, lançar livros, conversar, trocar ideias. É isso mesmo. Bom, vamos falar agora de um nome que para o senhor tem uma importância gigantesca pela amizade, pela obra que deixou, e agora pelo nome que carrega também de um edital, Thiago de Mello. Poxa, pois é, uma bela homenagem que a Prefeitura de Manaus presta a esse grande poeta brasileiro que escreveu um dos poemas mais traduzidos, né, do mundo, né, que são os Estatutos do Homem. Esse é um dos poemas mais traduzidos no mundo todo. Desse filho de Barreirinha, para você ver como a arte é importante. Esse Thiago de Mello era um menino de Barreirinha, lá da beira do Paraná do Ramos. A mãe dele era uma mulher que cuidava da casa, dos filhos, e o pai trabalhava para manter a família. Mas eles sempre tiveram aquela preocupação de proporcionar aos filhos a educação.
incentivar os filhos para que eles estudassem, para que eles fossem alguém na vida. E é surpreendente, sabe, como realmente, quando os pais têm essa preocupação de proporcionar aos filhos o acesso ao conhecimento e fortalecê-los nessa busca, é impressionante como os resultado chega, né? Chega, como acontece. Você veja, uma família pobre, lá da beira do rio, mas que queriam que os filhos estudassem. Tiago se tornou poeta, a Maria Júlia se tornou uma pessoa advogada, o outro irmão do Tiago, o Gaudêncio, se tornou um dos maiores músicos do mundo. Ninguém sabe disso. Gaudêncio Tiago de Mello, irmão de Tiago de Mello, que foi técnico de futebol no Rio de Janeiro, técnico do Botafogo, mas era um artista. Foi para Nova York, foi para os Estados Unidos. Lá se tornou um dos maiores músicos do mundo. Tocou com os grandes nomes da música americana. Tem álbuns maravilhosos, né? Ele era um percussionista, né? E um músico surpreendente, né? E, olha, de uma família extremamente modesta, né? Então, eu acho que a grande lição dessas experiências, sobretudo para as famílias pobres, eu aproveito até aqui para mandar uma sugestão, é que os pais, que todos os pais acreditem no potencial dos seus filhos e que incentivem seus filhos a estudar, a buscar, a ter propósito, ter sonhos e principalmente entendendo que o caminho para a verdadeira inclusão social é o caminho da escola, é o caminho da educação, ir para a universidade, porque é dessa maneira que as crianças, que os jovens podem desenvolver as suas capacidades e as suas potencialidades. O caminho é a arte e o conhecimento. É isso mesmo. Bom, dando continuidade nesse bate-papo, a gente teve a aprovação da Lei Paulo Gustavo. O secretário de Cultura do Amazonas esteve aqui, o Marcos Apolo, e falou que o momento ainda estão nos ajustes técnicos, né? Aí é mais questão jurídica do âmbito da cultura. O que está sendo preparado? O que o senhor já pode adiantar para a gente disso? Olha, nós já começamos também lá no Conselho de Cultura, junto com a Manaus CUT, a Prefeitura, o prefeito Davi Almeida também já passou as orientações nesse sentido, e nós estamos lá também trabalhando, preparando as condições para que quando sair a regulamentação da lei, parte do governo federal, e os recursos forem transferidos para os municípios, no caso, para os estados, nós já estejamos em condições de também lançarmos o nosso edital, né, para que os contemplados, os artistas, possam participar. Vem um volume significativo de recursos para a cidade, nós teremos mais de 20 bilhões de reais para investimento no segmento da cultura, o Estado vai ter também um outro percentual, que vai ultrapassar os 30 bilhões. O fato é que, daqui a 60, 70 dias no máximo, o segmento da cultura no Estado do Amazonas contará com um aporte de mais de 50 bilhões de reais para incentivar projetos. A Lei Paulo Gustavo, ela tem uma particularidade, é que 70% dos recursos que vão ser destinados para projetos, eles serão investidos num segmento em particular, que é o audiovisual. Financiar projetos de documentários, curta-metragem, roteiro, cinema, longa-metragem, etc. É uma lei que veio muito bem definida, muito bem delineada, com as condições, inclusive, para o investimento dos recursos, de modo que nós teremos apenas assim, a responsabilidade de criarmos as condições para que tudo aconteça da melhor forma. E vamos, evidentemente, que regulamentar em âmbito municipal e também fazermos o edital que vai servir de referência para a participação dos artistas nesse certame, né? Então, já estamos trabalhando lá também, estudando a lei, vendo lá como é que a gente vai fazer o passo a passo de tudo isso. Nós precisamos criar um manual para distribuirmos para os participantes, para eles saberem como participar, legal, detalhar tudo direitinho para facilitar a participação dos interessados. Nós queremos muito que os recursos da Lei Paulo Gustavo sirvam de incentivo verdadeiramente para que os artistas possam não só receber essa contrapartida financeira, mas que eles também contribuam de uma maneira efetiva com o processo cultural da nossa cidade, com trabalhos significativos, com trabalhos expressivos, para que a gente possa avançar naquilo que tu falaste ainda há pouco,
nessa questão de fomentando dessa forma a indústria criativa. Né? É isso mesmo. Bom, na última quarta-feira, ontem, o senhor lançou um livro que fala sobre a literatura. 3 décadas de estudo, o senhor e o seu amigo Antônio Paulo Graça. Pois Como é que é. foi o lançamento? Olha, esse lançamento é um lançamento assim, cheio de simbolismo, cheio de significados, porque olha como é a vida, né? Eu fui aluno do Paulo Graça na Universidade Federal do Amazonas, no curso de Letras. E o Paulo era um professor apaixonado, né? E que apaixonava os alunos também. Quando o Paulo dava aula, parecia que ele estava levitando na sala de aula. Os olhos dele brilhavam, ele ria dos poemas que ele lia. Quando você dizia alguma coisa inteligente, ele ficava todo feliz. Né? Era um homem muito apaixonado pela literatura. E nós começamos a escrever esse livro, e olha o que aconteceu. Estávamos na metade e o Paulo morreu. Paulo morreu subitamente. Rapaz, isso me deu uma tristeza tão profunda que eu esqueci esse projeto. Esqueci. Quis mais saber. E morreu em 98, passaram-se esses anos todos, e durante a pandemia, quando passou tudo, eu tive uma certa dificuldade na pandemia. Quando eu me recuperei, quando eu estava doente, eu vivi um drama. Eu cheguei a pensar que eu poderia não sobreviver. E quando eu pensei nisso, me deu um desespero danado, porque eu tinha 2 projetos lá que estavam no meu computador, que eu estava trabalhando. Era esse livro de literatura, de história da literatura regional, e o meu livro de poesia. Quando eu pensei, meu Deus, se eu não voltar para casa, acabou o meu trabalho, vou perder esse livro, não vou escrever, não vou lançar, ninguém vai saber onde é que está esse livro, está lá no computador com senha, o meu trabalho, a minha história, a minha obra vai se perder. Eu fiquei tão desesperado com isso, não foi nem com medo de morrer, de nada, desespero, de repente, um trabalho que a gente teve tanta esperança, expectativa, de repente se perder definitivamente. Quando eu fiquei bem, a primeira coisa que eu fiz foi me dedicar a esse projeto. Eu trabalhei 10, 12 horas por dia, e quando chegou no final de 2020, eu entreguei para a editora o livro, que foi preparado, foi editado, foi lançado na Bienal com bastante êxito, e vai ser lançado em Manaus, foi lançado em Manaus no dia de ontem, e muito contente com essa obra, porque conta a história dos autores, das obras mais importantes da nossa literatura, e, ao mesmo tempo, conta a história do próprio Estado e das artes de modo geral. Fala também das artes plásticas, fala também de aspectos também da história regional, e eu espero que esse livro seja bastante útil para os estudantes, para os professores e para as pessoas que se interessam pela cultura da nossa terra. É isso. Presidente, quero lhe agradecer pelo tempo dedicado aqui com a gente, ter reservado um tempo na agenda para vir aqui ao Real Time 1. Um prazer recebê-lo, mais uma vez digo isso, é uma honra entrevistá-lo, e obrigado. Olha, Caio, eu quero te agradecer muito pela oportunidade, você que é tão jovem e que está aqui hoje já comandando esse processo aqui, esse programa, eu fico muito contente, eu tenho uma grande alegria de ver os jovens, sabe, se destacando, porque a vida, Caio, é um processo de sucessão, né? Uma geração vai sendo sucedida pela outra, né? E eu fico muito contente de ver que temos hoje, apesar de todas as dificuldades, todas as circunstâncias, temos jovens aí que se interessam, que estão trabalhando, que estão criando, que estão fazendo as coisas. Eu fico muito satisfeito, porque eu acho que a vida é uma corrida de bastão. Uma geração mais velha vem correndo com bastão e tem o dever de entregar aquele bastão para aquela geração mais jovem que vai continuar essa missão e esse trabalho. Então, quero te agradecer muito pela oportunidade, te desejar boa sorte, que você tenha muita coragem, muita sabedoria, muita determinação, obrigado. Que você prospere, que você cresça no seu trabalho para ajudar a cidade, para ajudar as pessoas e para ajudar a vida, porque eu acho que esse é o grande sentido da vida, né? E eu quero terminar essa nossa conversa te homenageando, tu que és tão jovem, com um poema de uma mulher que viveu há mais de 2.600 anos na Grécia, chamado Safo, uma poeta que é considerada uma das maiores poetas da humanidade, que ela diz assim, olha que beleza essa mulher escreveu. E eu quero te celebrar com esse poema. Obrigado. E desejar sucesso e muita sorte na tua jornada, querido. Que ela diz assim,
O que é belo aos olhos e basta. Mas o que é bom é muito mais que belo. Que Deus te abençoe na tua vida. Obrigado, obrigado. Obrigado mesmo, muito obrigado, me sinto honrado por isso, obrigado. E a você, internauta, eu também agradeço. Curta, comente e compartilhe essa entrevista com Tenório Teles, presidente do Conselho Municipal de Cultura. E aí, se eu relembrar aqui o currículo dele, eu vou passar mais meia hora falando com você, internauta, também. E peço que você compartilhe e curta o nosso canal, né? Se inscreve lá, Portal Real Time On. Meu muito obrigado mesmo e até uma próxima oportunidade.